E aí, general, faça um excepcional dia. William Bellini por aqui. Bora transbordar a chave 20? Autoralidade dentro do SPR 40 chaves. Autoralidade. Que termo, né? Interessante. Autoralidade vem de autoral. O que significa isso? Você não tem que criar e inventar nada. Ou seja, não tem como a gente criar nada. Tudo foi criado pelo próprio Deus. O que nós temos que fazer? Nós temos que colocar ênfase nas coisas que já existem e dar aquela pitada, aquele toque todo especial nas coisas que já existem. Posso dar um exemplo para vocês? Esse movimento chamado SPR com estrogonofe. Isso aqui é uma pitada de algo que já existe, do probleminha, né? Aquela aula que a gente teve dentro do Jogo da Vida, lá na primeira aula, que o Pablo fala, teve um problema do estrogonofe com uma pessoa, e aquilo me movimentou demais e eu entendi. Esse tipo de atitude nós não podemos ter, ok? E ali nasce esse movimento, para mim, chamado SPR com estrogonofe, que aquilo ali é uma âncora para mim. Cuidado para você não fazer dessa mesma maneira. Isso é autoralidade, ou seja, eu peguei algo que já foi lá, juntei a SPR com o estrogonofe, essas duas coisas aqui, e joguei para cá. Autoralidade, isso é muito legal. É um toque suave, que de tanto você repetir vai gerar significado na cabeça das pessoas. Aqui do meu lado esquerdo, no vídeo vai aparecer lado direito para vocês, mas é do lado esquerdo aqui, eu tenho aqui algumas coisas que eu anoto, que eu acho interessante, coloco ali, dependendo do momento que eu estou dentro da SPR ou no Jogo da Vida. E uma das coisas que tem ali é justamente um cronograma semanal, de segunda a domingo, de coisas para serem feitas, o que fazer, tanto dentro do SPR como no Jogo da Vida. E ali tem o Jogo da Vida, e eu fui colocando siglas ali para poder caber enxugar, e quando nós começamos o Jogo da Vida, e ele iniciou final de 2023, 2024 efetivamente começam as aulas com a Semana da Arrancada, mas eu queria entender a dinâmica do programa, como funcionava efetivamente. E sendo FPV, Free Pass Vitalício, eu já fui direto na plataforma e dei um Google, né? Eu fiz uma busca lá. E verifiquei lá que nós temos lá tanto o Jogo da Vida, o pior ano no caso 2020, 2022, aí vem o Jogo da Vida que muda o nome para 2023, e 2024 efetivamente que nós temos neste ano de 2024. E eu começo a olhar aquilo ali. Aí eu penso o seguinte, eu consigo dar um tequinho a mais aqui. Além de fazer o o SPR3 aqui, dá para fazer o SPR40. E que decisão fantástica que eu fiz, porque essas chaves estão entrelaçadas e a cada insight que eu vou tendo assim, que é tudo fenomenal, tá ok? Aí eu tinha que tomar uma decisão. O processo de transbordo. Eu vou começar a transbordar tudo? Aí eu tenho as outras atividades. Opa, isso aqui não vou dar conta. Mas, numa das aulas, nós estudamos sobre branding. Daí o que eu pensei? Peguei caneta mesmo, fui lá e mexi. Então, estes conteúdos aqui, eu vou gerar branding. Tá, mas como é que você gera branding? Toda aula que eu estudo, eu faço anotações. Todas elas têm anotações, tá ok? Eu faço um pequeno resumo da aula. Aí o que eu fiz? Nesses outros programas ali, especialmente o pior ano 2020 e 2022, que eu decidi não trazer os vídeos para vocês aqui, eu transbordo dentro da plataforma. Então eu separo no mínimo, vocês vão notar lá que cada aula tem lá, se eu assisti pelo menos até agora, tem no mínimo, 3 insights que eu tive dos conteúdos que está sendo apresentado. E no final eu coloco @spr.com/estrogonofe. O que é isso? Eu estou gerando branding com relação ao conteúdo estudado na aula. Então não são coisas que saem da minha cabeça, é conteúdo da aula, tá ok? Então se alguém bater o olho lá embaixo, já verifica, já consegue enxergar as principais coisas que tem naquela aula. Ou seja, de todo modo eu estou fazendo um resumo, estou também transbordando. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a autoralidade está ali e de forma intencional. Eu estou colocando dentro de cada um dos cursos que eu estou fazendo exatamente isso, o SPR.com estrogonofe. Temos que ser intencionais e, na medida do possível, com autoralidade. Isso é muito poderoso, tá ok? Coloque ênfase, intenção e movimento nisso, ou seja, autoralidade até colar como chiclete nas pessoas. Isso vai gerar uma paternidade na expressão. Até agora, ninguém falou de SPR com estrogonofe. A autoralidade desse movimento é minha. Olha que poderoso que é isso daí, tá bom? E o mais interessante é que no transcorrer, inclusive dessa aula aqui, outras coisas que eu tenho pensado, já existe uma certa autoralidade, agora é começar a pegar e transbordar isso e colocar para fora. Por exemplo, o Pablo fala do tamo junto, o TMJ, ADF, até depois do fim. O tamo junto é um negócio corriqueiro, tá por aí. Mas o até depois do fim, ele que colocou, ou seja,
todo mundo que vê o tamo junto até depois de fim, cola no nome dele. A autoralidade ela pode ser uma versão de alguma coisa, como o tamo junto, que eu acabei de falar para vocês aqui, ok? Como o com estrogonofe, que eu acabei de falar para vocês aqui. E o que isso faz? Isso vai fazer com que as pessoas lembrem de você por conta daquilo que foi autoral. Eu tenho que ser idiosincrático, ter um jeito único. Ou seja, quando as pessoas começarem a olhar para você, as coisas que você escreve, as coisas que você diz no que diz respeito à autoralidade, isso tem que ser algo único. Acredite, todos nós somos únicos nesse quesito. É só começar a treinar. Tudo que você coloca ênfase, você vai ser lembrado. Inclusive pelas coisas muito ruins. Então, bastante cuidado. Vira chaves, altere isso aí para coisas melhores, porque você vai ser lembrado também por isso. Os autorais, eles não são inventores. Eles aplicam a sua essência em algo que já existe. O SPR com estrogonofe é algo que tem de essência. Ou seja, quando eu olhei para aquilo, eu falei, aquele comportamento, eu repudiei aquele comportamento. Eu falei, aquilo não pode. Tanto é que eu estou virando o rosto aqui, ó. Não me vejo fazendo aquilo, porque não vai agregar em nada na vida das outras pessoas. Coloque nomes em seus produtos, dando ênfase para ser lembrado pelas atitudes. Então, o Pablo falou de vários programas que ele criou e por que desses nomes. E aí eu fiquei pensando numa mentoria que eu estou bolando ela por conta de um curso que eu participei ano passado, voltado para a academia, e eu criei uma sigla e eu comecei a colocar no papel mesmo os 4 módulos, que são, na verdade, 4 momentos e são 4 fases, que obrigatoriamente os personagens têm que passar durante todo o programa. E eu não sabia muito bem com relação a esse tema até fazer essa aula aqui com o Pablo. Na hora já virou a chave, já anotei inclusive ali, revisitar aquilo lá, porque o que eu tinha feito? Eu tinha colocado a autoralidade nos tópicos das aulas, mas eu peguei e expliquei o que seria isso. Eu vou tirar a explicação para que fique claro que é aquilo só dentro do programa. Quem é de fora olhar para aquilo lá vai gerar aquela curiosidade. Mas peraí, que negócio é isso daqui? Ok? Continuando, ficou curioso, né, para saber o que é, mas por enquanto, não. Por enquanto, eu vou deixar quietinho aqui e não vou compartilhar com vocês. Depois, sim, por enquanto não. Só quando estiver rodando. Seja contraintuitivo, não respondendo o que a pessoa quer. Por exemplo, se você pudesse, você iria para o passado, voltaria para o passado ou iria para o futuro? Não, nenhum dos dois. Eu vou ficar aqui no presente, onde eu posso projetar o futuro e ressignificar o passado. Ou seja, eu não respondi o que a pessoa perguntou. Isso aqui foi muito forte para mim, porque a gente sempre recebe questionamento das pessoas, né? E também esses questionamentos podem vir com relação àquilo que você está sendo autoral. Seu cérebro não contabiliza os dias normais, aqueles que são mais autorais, mais marcantes, que ele contabiliza os dias que nós desfrutamos. Dias não desfrutados não são contabilizados. Aí o Paulo diz o seguinte: se o seu cérebro não faz isso com você, imagine as outras pessoas com relação às coisas que você tem vivenciado. Forte isso. Em uma palestra, aumente o nível de energia antes de entrar no palco. O Pablo já comentou em um dos vídeos que antes de entrar no palco, nos bastidores, ele segura assim, num cantinho lá, e ele tem um ritual que ele faz, e ele vai aumentando a energia, pensando na música, quando ele vê, ele entra pilhado. Nós temos que fazer isso aí para aumentar o processo energético dentro daquilo que a gente está fazendo. E a frase que me chamou muito a atenção nessa aula foi: seja autoral para ser marcante. O que é ser marcante? Para ser lembrado. Em primeiro lugar, por você mesmo. Essa autoralidade, essas coisas que você coloca aqui, fazem com que você mesmo se lembre, você mesmo se recorde. Você acha que eu vou esquecer daqui 10 anos do SPR com estrogonofe? Mas nem a pau, Juvenal. Como dizia aquela propaganda televisiva, nem a pau. Não tem como esquecer isso daqui. Porque ficou muito claro aqui para mim. E, em primeira instância, eu que vou lembrar. Para mim que está marcado esse movimento. E nós temos que começar a criar esses movimentos. Não aqui no resumo, mas na aula lá eu anotei uma atividade extra para mim. E eu vou compartilhar com vocês qual é essa atividade. Eu preciso aumentar o meu repertório no que diz respeito à autoralidade. Concorda? Nós precisamos aumentar isso daí. Então, como fazer isso daí? A gente não inventa nada. O que tem que ser feito? O que pode ser feito? Eu vou começar a olhar para pessoas que são autorais, que eu vejo autoralidade na vida dessas pessoas. Papel e caneta na mão e dele fazer anotações. Tentar entender o que está por trás daquela autoralidade. Quando eu tento entender como essa pessoa pensa para chegar naquele processo de autoralidade, isso é muito poderoso. Eu vou modelando aquele comportamento, modelando aquele jeito de pensar de maneira tal que eu vou começar a fazer isso.
O Pablo mesmo disse, ele tem, na ocasião, 35, agora está com 36, salvo engano, esse ano faz 37 anos. De caminhada fazendo isso. Eu também tenho um pouco mais de 40 anos de caminhada fazendo essa parte da autoralidade por conta de alguns livros que eu já escrevi. Num primeiro momento eu achava muito divertido fazer isso aí, fugia do senso comum, que eu não gosto desse negócio de senso comum. Mas agora entendendo a ferramenta, entendendo essa chave de autoralidade, agora sim, agora lascou tudo. Agora, de fato, a autoralidade é um carimbão que eu vou colocar nas coisas que eu estiver fazendo. É isso aí, general. A gente se vê na próxima aula.